O nosso projeto está ficando muito legal, mas acredite em mim, ainda falta muita coisa e nesse caminho eu quero te ensinar algumas técnicas que vão te ajudar, inclusive no mercado de trabalho, com performance, né? Já está aqui do lado, ó. Você já sabe qual é o título do vídeo, né? A gente vai falar de paginação. A gente vai aprender a paginar os dados. A gente já está fazendo um find all lá das nossas postagens. O find all do usuário tanto faz, porque quem vai fazer um find all do usuário normalmente é um administrador, enfim, dá para paginar também, mas para o nosso caso não importa. Importa muito mais as postagens, porque imagina se a gente estiver lá, ter, sei lá, 1000 notícias. Imagina o nosso site carregando 1000 notícias de uma vez. É inviável. Por isso, nesse vídeo, logo depois da vinheta, a gente vai começar a fazer essa paginação e vai terminar também. E essa paginação vai ser utilizada não só nessa rota de find all, mas em outras rotas que a gente vai criar, em outros controllers que a gente vai criar. Então, bora para nossa vinheta e depois para a mão no código. E aí, devs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui com o T-Code. Nesse vídeo, como eu já falei para vocês, a gente vai colocar paginação no nosso projeto. Você já está vendo aí a tela do nosso projeto, ele já está bonitinho, todos os commits lá nos repositórios certinhos. E aí, o que você vai precisar fazer? É muito importante. Você está assistindo esse vídeo, você está assistindo, tipo, não no lançamento dele, provavelmente o repositório dele, mesmo se você tiver no lançamento, talvez o repositório dele esteja numas branches muito à frente. O que você faz? Você vai lá na branch, clica lá e vê a branch que você quer. E aí, da aula que você quer, tá tudo listado lá por aula. Aí você clica e aí você vai achar o código exatamente que foi feito na aula, tá bom? Eu tô tomando cuidado aqui de fazer um commit por aula para você ter lá bonitinho o código atualizado naquele momento. Bom, bora lá. Vou abrir o nosso controller aqui de news. No nosso controller de news a gente tem o create, beleza? A gente não vai mexer nela. E a gente tem um find all. Find all retorna uma lista. Se a gente der uma olhada aqui, ó, vou abrir aqui. A gente tem uma lista aqui, já está grandinha, tá? Então aqui, ó, em News, Get, se a gente abrir, ó, a gente já tem uma lista bem grande, tá bom? Muito grande, bastante coisa. Que a gente já fez vários testes. Então como a gente resolve isso aqui, né? A gente precisa verificar, primeira coisa, quantos itens eu quero enviar por vez, tá? Falando de paginação. Por padrão, a gente recebe assim páginas em torno de 5 a 10 itens por vez, no máximo, tá bom? Porque senão também começa a ficar um carregamento muito. Beleza, pensando nisso, como a gente vai fazer? Onde a gente vai receber isso? A gente pode receber no headers, como a gente viu já, pode receber no body, a gente pode receber um find all, ele não manda body, né? O normal, tá, o que a gente vê por aí é através da rota. Só que eu preciso colocar um parâmetro dentro da minha rota que não seja um parâmetro fixo, como né, no getById lá, a gente precisa passar necessariamente um ID para pegar aquela notícia lá, na verdade no caso do usuário. Eu quero um parâmetro maleável, que eu posso ou não colocar os dados ali. Para isso existem as queries parameters, tá? Os parâmetros de query, de query, né? E como a gente faz esses parâmetros de query? Então aqui no getAll, a gente pode colocar um interrogação e a partir desse interrogação a gente coloca as nossas variáveis. Então, por exemplo, eu quero trazer o limite, que é quantos itens eu vou trazer, então, por exemplo, 10. E aí eu vou fazer também mais um item. Então, para colocar mais um item de parâmetro, eu vou colocar aqui um E comercial e ele vai se chamar offset. E o offset aqui, ele vai ser, na verdade, o limite vai ser 10 e o offset vai ser 0 nesse primeiro item, tá bom? E vamos ver o que a gente recebe. Então, se eu der um get aqui, ó, eu vou receber, vou dar um const. Eu estou enviando um limit e um offset. E da onde eu recebo isso, galera? Eu recebo de rec.query, que eu estou enviando para o query parameters. Beleza? É assim que a gente recebe por query parameters, aqui, ó, no query. Ok, então eu enviei aqui esses itens e dou um send. Ele deu um erro aqui, ó, porque eu não estou rodando minha aplicação. Show de bola, npm run. Agora sim. Vou dar um send. Ele estava em cache, tá? Por isso que ele foi aquela vez. E eu não dei um console log. Maravilha. Coisa boa. Vou dar um console.log em limit e offset. Pronto. Dá um console.log nesses dois de uma vez. Vou dar um send.
E agora ele retorna para mim, ó, 10 e 0. Então agora eu tenho um limite e um offset, que é a partir de onde ele vai entrar. Só que, se a gente fizer isso aqui, ó, um type of de limit e um type, para descobrir o tipo, tá? Em JavaScript é assim, o tipo dessa variável. Se a gente der um type of nos dois, ele vai mandar pra gente string string. Porque tudo que a gente envia no query params é uma string. Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer assim que a gente receber esse cara aqui é jogar ele aqui, transformar o valor dele, né? Então primeiro, para transformar o valor dele não pode ser uma constante, então vou botar aqui como at. E aí eu vou falar que limit ele vai ter um novo valor. Esse novo valor vai ser simplesmente a conversão do que ele vem aqui de string para number. E o offset é a mesma coisa, tá bom? Number e o offset. Perfeito. Então eu joguei aqui o offset, agora eu mudei o valor dele, e agora sim eu consigo utilizar esse valor. Tá? Então, por exemplo, se eu não mandar nada, porque eu tenho a possibilidade de não mandar nada e funciona mesmo assim a minha rota, tá bom, gente? Então se eu apagar esse if aqui, ó, porque para parar de crechar, se eu não mandar nada aqui, ó, Ctrl X, a minha rota funciona. São parâmetros opcionais. Inclusive, eu nem preciso mandar eles aqui na rota, a gente pode mandar aqui, ó, para ficar mais fácil. Parameter limit, eu, sei lá, jogo um 10 e offset, e aqui eu jogo 0. Beleza? Limit offset, ó, você vê que ele já preenche automaticamente, se a gente der um send, ele funciona. Se a gente, agora tá como number, né, que eu troquei o valor dele, se eu simplesmente tirar o tick aqui, ó, ele não envia nada, ele também funciona. Perfeito? Ok, tirar o console log disso aqui. Perfeito. Então, se eu não enviar um limite, então se não tiver limit, a gente tem que setar um limite padrão. Então eu vou setar um limite padrão aqui de 5 postagens. No meu caso, eu quero colocar 5 postagens na tela por vez. Só 5. Beleza? Que é na página principal lá e é o ideal para mim. Beleza, então se eu não mandar nada no limit, eu coloco aqui esse cara. A mesma coisa para offset. Então eu vou copiar aqui, ó, o offset. Eu vou colocar o offset como 0. Ele sempre vai começar do 0. Né? O offset é da onde eu começo. Então eu tô... É a primeira requisição que eu tô fazendo para esse find all, então eu começo do 0, e aí eu tenho que partir, coloco o 5 na tela. Na segunda vez que eu partir, né, que eu fizer, eu tenho que partir do 5. E eu coloco quantos itens na tela? 5. Depois eu parto do 10. Porque eu tô pulando de 5 em 5. Para eu não repetir os 5 que eu já coloquei. Então eu vou começando de 5 em 5. Esse offset ele vai ser chamado de skip. Quantos itens eu vou pulando lá no meu banco de dados para trazer. Beleza? Por enquanto a gente não vai ver isso, a gente vai olhar daqui a pouco. Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma const news. Aqui, eu já tenho aqui, ó, const news, que vai receber minhas notícias. Só que eu não quero dar um find all normal, tá bom? Eu não quero dar um find all normal. Eu quero que sempre tenha um limit e um offset. Se ele for enviado aqui por query ou se ele for padrão aqui, sem enviado nada. Eu quero que sempre que eu faço find all. Por quê, galera? Porque, beleza, eu coloquei, quero opcional, beleza, eu quero opcional para que o meu usuário escolha quantos ele quer colocar ou não. Mas eu não quero, usuário não, cliente, né, o React, mas eu não quero opcional para o meu banco de dados, eu quero que o meu banco de dados sempre traga paginado. Porque se ele trouxer sempre todos os itens e aqui dentro eu dou uma paginação entre aspas, isso dá pau. Porque se eu tiver milhões de dados, gente, vai ficar muito lento. Então, beleza, eu quero passar para o Find All Service, eu quero passar o meu offset e o meu limit. E eu vou passar aqui, ó, offset e o limit. Beleza? Vou passar os dois. Agora a gente precisa abrir o service. Então vamos lá no nosso service de news. E aqui no Find All eu preciso receber o meu offset e o meu limit. Pra gente fazer agora aqui a mágica acontecer. Porque essa paginação não é do back-end, gente. Essa paginação é no banco. É quantos itens eu quero que o banco traga. Porque a demora de trazer os itens é a pesquisa no banco. O back-end é só um interceptor ali, ó. Ele só vai pegar o que tem no banco e jogar no front. Pegar o que tem no banco, validar, joga pro front. Ele só faz essa passagem, faz as validações, algumas lógicas, mas a demora é na busca do banco. Então quero diminuir essa demora na busca do banco. Inclusive aqui, ó, se eu der um send, ó, ele deu aqui, ó, um size de 11 KB, 50 milissegundos. Quero diminuir isso, quero que ele traga de 5 em 5. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o offset e vou pegar o limit. Tá bom. E agora esse news find vai mudar. O que eu vou ter aqui, né?
Além do find, primeira coisa, né? Eu quero trazer as minhas notícias de trás para frente, porque a última que foi postada é a primeira que tem que aparecer, né? Porque, enfim, as notícias acontecem assim, funcionam assim. Né? A última data ali, ele sobe. Então eu já vou fazer um sort aqui, ó, que ele vai organizar. E esse sort, ele vai ser simplesmente assim, eu vou organizar pelo ID. Então eu vou pegar o ID. Se eu colocar ID -1, ele vai ordenar pelo último ID criado até o primeiro criado. Então ele vai inverter a ordem aqui. Então saio agora aqui da minha função do sort, mais um item para esse find, mais uma configuração para esse find, que vai ser o skip. Que é de quantos em quantos eu vou pular? Do offset. Então o offset é onde eu estou começando, né? Então onde eu estou começando é o meu skip, eu vou pulando. Então eu começo no 0, trago 5. Agora que eu trouxe 5, eu pego, começo do 5, trago mais 5. Então ele vai sempre somando o limite, tá bom? E esse skip a gente vai mandar, esse offset a gente vai mandar para a rota na hora do find all. Próximo item é o limite, e ele chama exatamente limite, tá bom? A gente vai receber aqui o limite, que é o limite de quantos ele vai trazer. Beleza? Tranquilidade. Uma coisa que a gente tem aqui no user service é na hora que a gente faz o... Cadê? Off service, acho que é no off service. Aqui. Na hora aqui do off service, a gente faz um find one do e-mail, né? E a gente dá um select para ele trazer o password. O nosso news não é diferente. Eu quero saber, né? Ele não vai ser um select, mas eu quero saber, eu quero trazer uma informação a mais que eu tenho dentro da notícia, mas que não está aqui. Isso tem a ver com a nossa não paginação, mas isso tem a ver com o nosso, como eu posso dizer, com a nossa relacionamento de tabela. Relacionamento de tabela a gente traz o user. Então se a gente fizer um send aqui, ó, agora, ó, send. Beleza. Você vai ver que ele já deu 42 milissegundos e tal, e ele só trouxe 5 itens. Olha que coisa linda. 5 itens. 1, 2, 3, 4, 5. E ele trouxe o último que a gente criou, tá? Ele já deu um sort aqui. Beleza, só que eu trago aqui ó, o user como ID, mas eu não quero trazer o user como ID, eu quero trazer os dados do usuário, um objeto aqui do usuário que criou isso aqui, o nome, a foto, para eu mostrar na postagem o nome e a foto dessa pessoa. Como eu faço para trazer esses dados aqui? Eu trago esses dados através do quê? Do populate. Então eu vou popular com o user. Eu coloco o campo que eu quero popular, que nesse caso aqui é o user. Então pega através do ID, busca lá o user e popula aqui ele. Olha o que vai acontecer. Olha que coisa mais linda, gente. Com o populate, agora o user não traz só o ID, ele traz os dados, ó, Julia, o nome, e-mail, avatar, background, menos o password, porque a gente não pediu. Se a gente der um select mais password, ele vai trazer também. Então tá aí, ó. Ele trouxe pra gente os dados do usuário. Agora a gente tem aqui um select, um get all muito mais bonito, com 5 itens apenas. E eu sei que ele tá 5 itens, né, porque eu criei o limite. Só que ainda não tá paginado. Ele só tá trazendo 5 itens. Se eu ficar dando um send aqui, ó, ele vai trazer sempre os mesmos 5 itens. Sempre. Vamos testar a ordem, se a ordem tá certa? Vou dar um post, e aí eu vou dar um body aqui, ó. Teste agora vai não, é teste sort. Esse cara tem que aparecer aqui em primeiro. Então vou dar um send para postar. O meu token está inválido, eu preciso fazer um login. Então, vamos fazer um login aqui, ó. Não é nesse cara. Será que ele não salvou? Salvou, pô. Tá maluco? Fazer um login. Beleza, loguei aqui com a Júlia. Eu só tô conseguindo logar com a Júlia porque só ela tem a criptografia da senha. Quem tá seguindo aí sabe o que eu tô falando. Beleza, copiei aqui. Agora no meu post eu venho no headers. Token invalid porque eu coloquei um A aqui, maluco, né? O token continua sendo o mesmo. Se eu der um send agora, ainda token inválido. Parabéns. Bom, vamos lá. Vamos colocar outro, porque eu gerei um novo token, porque eu loguei de novo, tá? É por isso. Dá um send, criado com sucesso. Então ele criou para mim o teste sort. Agora eu vou dar um get. E olha o que temos aqui. O sort, que foi o último que a gente criou. Veio primeiro com o populate do user, tudo bonitinho. Então relacionamento de tabela feito com sucesso. Aqui a gente ia falar só de paginação, né? Mas tá indo até um pouquinho além do que a gente queria falar. Bom, feito, ficou esse find gigantesco que a gente ordena, traz o skip, o limit, só que a gente não está ainda fazendo a nossa paginação. A paginação, ela será feita a partir de agora. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o nosso offset, ele está começando sempre do zero. Então, por exemplo, se eu fizer aqui,
aqui no get. Se eu jogar uma query aqui, ó, do offset, começando no 10, no 5, quer dizer, e trazendo 5, percebe que vai mudar, ele não vai trazer mais o sort aqui, ó. Opa, tenho que habilitar, né? Pronto, habilitei. Send, ó, ele trouxe os 5 sequentes da sequência. Se eu mudar agora o offset para 10 e continuar trazendo 5, ó, ele vai trazendo, aqui tá tudo bem parecido, né? Deixa eu colocar 15 aqui, ó, pra ver. Começa do 15. Também tá muito parecido, né? Tem muito agora vai. Bom, deixa eu fazer, sei lá, do 25. Caraca, tem muito agora vai, velho. Deixa eu fazer do 30. Eu acho que o problema aqui é que ele acabou a paginação. Foi por isso. Tá bom, foi por isso. Então começa, sei lá, do 7. Mano, eu fiz muito agora vai. Beleza, essa é a minha consequência de fazer muito agora vai. A gente precisa alterar isso aqui de forma dinâmica. Para que toda vez que for feita uma requisição no meu coisa, o meu usuário não tenha que passar essa query param. Ele não precisa, eu preciso fazer de forma dinâmica aqui. Como eu vou fazer de forma dinâmica? Eu vou criar URLs novas. Essa URL aqui, ó, eu vou criar uma URL nova toda vez que eu paginar a minha tela. Porque a paginação, ela vem naquele botãozinho de mais, né? De list mais. Aí ele vai listando mais, vai listando mais, vai listando mais. E ele precisa ser de uma URL nova para fazer essa consulta aqui. Beleza, então eu vou criar uma const, que vai ser a const chamada news. News não, next. E essa const vai ser a próxima URL. Então, é o que ela vai fazer. Beleza, então essa const, ela vai ser simplesmente o offset mais o limit. Olha que massa. Offset mais o limit. E aí eu vou criar, na verdade, o next, né, vai ser offset mais limit, porque o limit é 5, aí depois, né, ele vai aumentando cada vez mais. Beleza. Agora, eu vou criar aqui uma const chamada nextURL. Agora sim é URL. E essa URL, ela vai perguntar, né? Ela vai ser um ternário aqui, eu vou fazer um if ternário. Se o next for menor que o total, que total é esse? Que total é esse aqui? O total, galera, vai ser a quantidade de posts que eu tenho. E como a gente conta os nossos posts? Aqui em cima, eu posso criar a minha const total, que vai receber um await. E eu vou ter que criar aqui um count news. Vai ser uma função count news que eu vou chamar essa função. Eu vou chamar essa função aqui do service de news. Tá? Vou criar ela lá. Então vamos criar nosso const count news. E ela é bem simples, tá, gente? Bem simples mesmo. Aqui a gente vai fazer news ponto count documents. Tem essa função do Mongoose que a gente conta quantos documentos a gente tem nessa... É que eu preciso exportar. Conta quantos documentos a gente tem especificamente nessa collection news. Beleza? Então conta os documentos aí da collection. E aí aqui eu coloco esse resultado que ele retorna aqui em total. Vou dar um console.log aqui em total. Tá? E vocês já vão entender ali a nossa criação da URL. Beleza? Se eu der aqui um get, ele vai trazer, eu tenho 55. Beleza? Então o que ele está perguntando para mim? Ele está perguntando assim, ó. Aqui, na nossa URL. Next, que é offset mais limit, é menor que o total? E é, porque vai ser 5, né? Offset na primeira vez é 0 e limite é 5. Então, passa, né, com interrogação, o que eu vou fazer se ele for menor? Se ele for menor, eu vou criar uma template string que vai ser a minha URL. E essa URL, o que eu vou fazer, né? Além do total aqui, eu vou criar uma nova const que vai pegar a current URL. Como eu pego a current URL? Eu tenho no rec, eu tenho a minha base URL, tá? É padrão. Na requisição, ele manda a URL que fez a requisição. Então, se ele manda a URL que fez a requisição, deixa eu comentar isso aqui para eu conseguir formatar. Beleza, eu consegui. Deixa eu botar o create aqui. Eu consigo pegar isso aqui. Né? Então, eu consigo pegar a URL current. E qual vai ser a URL current dessa postagem? Vamos ver. Vou botar ela no console.log. Current URL. Vamos ver o que ele vai mandar para mim. Ó. Current URL é /news.
Então ele só pega a URL que é /news. Beleza? Então temos a current URL, a gente vai precisar montar ela aqui numa template string, porque ela vai ter mais dados, né? Porque eu vou passar através de query params. Olha que mágica isso aqui, gente. Então vamos lá. Primeira coisa, então, já vou botar a current URL. Daí ele vai ser, depois de news, aí eu coloco aqui na interrogação que eu mostrei para vocês no começo. E aí eu vou passar o limit, que vai ser aqui igual, eu tenho que passar a variável limit, and tem que passar o offset, que vai ser aqui também o offset. Tá? Porque eu preciso criar uma nova URL com novos dados de limit e etc. Toda template string não, toda ternário, todo if ternário precisa de um else, tá? Que é esses dois pontos. E aqui eu só passo um null. Aí lá no front eu consigo testar esse null. Ele não pulou linha aqui, tá, gente? Ele só jogou para a linha de baixo porque ficou muito grande essa conta aqui. Belezinha, belezinha. O que eu preciso fazer agora, gente? Ele sempre, toda vez que eu faço uma requisição, ele vai ficar, né, fazendo um offset mais limit, offset mais limit, offset mais limit, e o offset vai mudando constantemente aqui. Belezinha, coisa linda. Agora eu preciso fazer um previews. Se eu quiser, né, fazer um previews. Então, const previews. No nosso projeto lá a gente não vai fazer previews, tá? Mas eu vou montar aqui só pra gente ter. Então, previews. Ele vai perguntar, né? Offset menos limit é menor que zero? Se for verdade isso aqui, retorna nulo, porque eu não posso ter menos que isso. Agora, se não for, aí sim, se não for menor que zero, porque não tem negativo, né? Eu tenho que parar se ele chegar no zero. Aí ele faz offset menos limit. E aqui eu paro. Beleza, agora const previews URL. Agora a gente constrói a nossa URL de previews. Se previews for diferente de null, ou seja, se ele fez a conta, daí eu vou criar a minha URL com... e aqui, na verdade, eu coloquei até errado, né? Esse aqui não é o offset. O offset vai ser next. Aí sim, agora ele vai sempre mudando. E aqui é a mesma coisa, ó. Aqui vai ser o previews offset, que ele pega menos, né? Ele vai diminuindo e vai trazendo 5, 10, por aí vai. Beleza, se não aqui ele traz null. Belezinha, fiz as duas. Ok, aí agora eu posso validar se é igual a null, tal, não sei o que. E eu preciso agora, no meu send, eu não posso enviar apenas o news. Eu vou ter que enviar um objeto aqui que tem algumas coisas. O que ele vai ter? Eu tenho que enviar a next URL pro meu cliente. Tem que enviar previews URL. Tem que enviar o limite para ele saber qual é o limite atual, porque aí lá no front-end ele vai fazer essa alteração de limite. Tem que mandar o offset também. E lá no front-end ele vai fazer o offset e tem que mandar o total, para ele saber quantos itens ele tem lá. E além disso, a gente pode mandar os results. Quem são os results, gente? Result vai ser o meu news.map. Por que news.map aqui? Porque eu quero retornar new por new. Ih, aqui vai dar ruim. News item, pronto. No meu map ele retorna um array, tá? Então ele vai varrer esse array de news e vai retornar um novo array. E aí eu vou retornar desse jeitão aqui, ó. Vou mandando o ID, campo por campo separado. O ID que vai vir de newsitem.id. Só que esse ID aqui, ele tem underscore. Aí eu mando um ID pro meu front-end sem underscore. Fica muito mais bonitinho, tá? Beleza, o que mais que eu vou mandar? Eu vou mandar o title. Vai vir de news. Item.title. Eu vou mandar um banner, um text, né? Deixa eu mandar o text logo. De news. Eu vou colocar só item, que esse news item vai ficar me irritando aqui. Só item tá bom.
item.text. Aí agora o banner vai receber item.banner. Vou mandar os likes, quantos likes ele tem. Aqui tá um truque, né? Eu vou mandar o array inteiro, tá? E aí lá no front a gente vê esse array aqui, pega o tamanho dele e vai para cima. Vou mandar comments. Vai ser de item.comments. Vou mandar também aqui o name, username. Bom. Não, só o name, né? O name que vai ser o nome do meu usuário. O nome dele mesmo, não... Eu nem tenho username, então vou mandar aqui, ó. Username, que é o name do meu usuário, que vai ser item.user.name. E vou mandar o avatar dele. User avatar. User avatar. Vai vir de item. Dentro de item eu tenho um objeto chamado user, que eu já populei. E dentro de user eu tenho um avatar. Porque vocês viram que na hora do nosso get aqui, ó, a gente tá pegando, tipo, todos esses campos aqui que a gente não vai usar o e-mail, a gente só vai usar aqui, ó. Tem username, tem username aqui. Eu tenho name e tenho username, então eu vou lançar aqui um name e só name mesmo, e também o username. Eu tenho item.user.username. Eu só quero esses 3 dados. Eu não quero mais nada do user. Tá? Não quero mais nada. Tem que ter vergonha. Só quero esses 3 dados. Então, eu vou varrer o meu array de news e eu vou criar um novo array com essas informações. Simplesmente assim. Olha como fica o nosso get. Olha isso, gente. Isso é muito massa, cara. Muito massa de verdade. Olha o que ele fez. Next URL. O limite agora é 5 e o offset é 5. Previews não tem nada, retornou null porque fica menor que 0, né? Se eu fizer menos, 5 menos 0 aí. 0 menos 5, né? Vai descer, vai ficar igual a 0. Limite vai ser 5, offset 0. Total tem 55. E o result é um array dos meus objetos. Com os dados que eu quero, que é o ID, o title, o text, o banner, o like, comments, o name, o username e o user avatar. Coisa mais linda, gente. Beleza, se eu der um send de novo, ele sempre vai trazer. Só que aí, o meu front-end consegue utilizar essa URL nova aqui, fazendo um limite a mais, colocando mais coisa no limite. Para quê? Né? Fazendo um limite no offset, somando mais offset, colocando um offset maior. Então, o offset mais o limite, ele vai criando novas URLs e vai indo para frente. Que é o que pode acontecer se a gente fizer aqui, ó, offset 5, limit 5. Então, eu vou habilitar isso aqui, ó. Ó o que vai acontecer. Agora, ele trouxe um limite de 5, offset é 10, e ele agora tem um previews. Tem uma rota de previews. Se eu aumentar agora o meu offset para 10, ó, ele agora começa do 10 e ele vai indo. Vai indo. Tem 55. Ele vai indo. Aí se eu mandar aqui, ó, 50, ele traz os últimos. Agora sim, ó. Que são aquele, ó, teste. O primeiro teste que a gente fez lá no comecinho. Teste 2, teste 3. Então a nossa paginação tá funcionando. E aí eu não tenho next URL, ó. Não tenho mais pra frente. Acabou. Trouxe os últimos 5. Acabou. Tá? Então aqui, ó, offset é 45 pra voltar. Então aqui eu mando offset 45. Aí eu volto 1. Agora eu tenho next. E nossa paginação de next e previews está pronta. Beleza? Isso vai fazer muito mais sentido quando a gente estiver lá no front-end, tá bom? Mas é todo esse código aqui que é necessário para fazer esse rolê. Dá para encapsular esse código no middleware, blá, 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 mas eu vou deixar ele aqui para a gente ter como exemplo. Beleza, galera? Bom, vocês já sabem, né? Esse vídeo ficou um pouco longo, tem bastante informação. Então você pode aí assistir de novo. Simplesmente assistir de novo, tá bom? E provavelmente você tá me vendo aí na tela de início, né? Eu vou botar agora, ó, tela de final. Aê, muito obrigado, gente. Agora foi. Erros de gravação aí que vai ficar para
para registro. Agradeço demais, não esquece de curtir, compartilhar, pausa o vídeo, volta, assiste de novo, vai mais devagar, vê passo a passo, vê o código no repositório, tenta entender. Isso aqui não é difícil, mas você precisa assistir várias vezes e tentar praticar para você conseguir efetivamente entender. Beleza? A gente se vê então no próximo vídeo. Até lá. Falou!